Olá, você está bem? Eu espero que sim. Eu tenho uma palavra para você. Uma palavra para você que está inquieto. Uma palavra para você que está preocupado. Uma palavra para você que, como milhares de pessoas por esse mundo afora, está vivendo dias difíceis de preocupação, de ansiedade, de estresse e tantas outras situações que têm surgido nesse nosso tempo. Mais do que nunca, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E o tema, você viu aí, é esse mesmo, a vida nas mãos de Deus. Eu convido você a fazer essa reflexão comigo à luz da palavra de Deus. E eu vou ser bem sincero com você, com Deus não tem meio termo, ou você confia na palavra de Deus ou você não confia. Ou você se apegue à palavra de Deus ou então você não se apegue. Não existe meio termo aqui. Você está compreendendo? Deus nos oferece a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, e se uma palavra de um homem de bem aqui na terra, ela vale muito, agora você imagine a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Ela vale infinitamente mais. Então, eu convido você a fazer essa reflexão, a fazer essa meditação na palavra do Senhor, junto comigo, nesse vídeo. Diz assim, Mateus capítulo 6, 31 até o 34. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelos dias de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa palavra foi dita por Jesus há mais de 2000 anos atrás, no nosso calendário. E até hoje, nós insistimos em ficarmos ansiosos, preocupados, estressados. Parece que a gente ouve e é como se não fosse nada, e não é mesmo. Porque nós temos uma dificuldade enorme de aprender a depender de Deus em tudo, de confiar totalmente nele e ser dirigido por suas mãos. Isto deveria ser o maior objetivo das nossas vidas. Você está compreendendo? Mas como nós temos essa dificuldade, então nós deixamos com que tudo isso que falei, o estresse, a preocupação, a ansiedade, ela toma conta de nossos corações e de nossas vidas. Você já viu o texto aí? Repito, talvez você e eu já ouvimos isso, já lemos isso inúmeras vezes. Porque, na verdade, Deus está dizendo: filho, não se preocupe com o amanhã. Eu sei de tudo o que você precisa. Busque primeiro o meu reino e a minha justiça. É como Deus estivesse dizendo: entregue a sua vida nas minhas mãos e seja dependente de mim. Dependente dele ou dependente de mim, ele dizendo: em toda a vida e em todo o tempo, nós devemos aprender a depender de Deus. Eu me lembro do Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Às vezes a gente até entrega, nós não temos muita dificuldade de entregar. Nós temos dificuldade de confiar. Nós temos dificuldade de descansar. Nós temos dificuldade de entender que Deus está no controle das nossas vidas, ou Ele quer estar no controle das nossas vidas, melhor dizendo, se nós colocarmos as nossas vidas nas mãos de Deus. O versículo 6, que aqui considerei, do capítulo 6, o verso 34, ele diz assim, verso 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal.
Olha como a gente faz totalmente o contrário. Já não basta os problemas que temos hoje, já não basta as lutas que temos hoje, nós ficamos preocupados com amanhã, nós ficamos preocupados para a semana, nós ficamos preocupados por mês, até por ano. Você compreende? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais interessadas em si mesmo, ou em si mesmas, melhor falando. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão autoconfiantes e só buscam coisas materiais. Você compreende? E isto gera pessoas confusas, gera pessoas inseguras, gera pessoas ansiosas, inseguras acerca do dia de amanhã. Aí chega tudo, ansiedade, preocupação, depressão e estresse. Você compreende? Nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus. E depender totalmente de Deus vem com experiência de vida. Que nós devemos observar todas as situações e aprender a depender totalmente nele. Você compreende? E eu repito mais uma vez. Depender de Deus, confiar em Deus não é tão simples como parece. Porque Deus não age da maneira com que eu ajo. Deus não pensa da maneira com que eu penso. Os métodos, os meios de Deus agir, muitas vezes, é totalmente o contrário nosso. Nós agimos muito pela lógica, enquanto Deus, muitas das vezes, ele age totalmente de uma maneira completamente fora da lógica humana. Por isso precisamos aprender e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. O salmista, no Salmo 31, versículo 14, versículo 15, ele diz assim no Salmo 31, verso de número 14 e verso de número 15, eu confio em ti, Senhor, e o meu futuro, os meus dias estão nas tuas mãos. Se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, talvez você vai ler um pouco diferenciado, dependendo aí a sua tradução, a tradução que está aí na sua Bíblia. Mas o texto aí que ele nos mostra é exatamente isto, a oração do salmista, que era um homem, tanto quanto a mim, tanto quanto a você, que viveu momentos difíceis, que viveu momentos de lutas, momentos de diversidade, mas que aprendeu a confiar em Deus. A colocar a sua vida, a colocar o seu futuro nas mãos de Deus. Por isso ele diz aí, o verso de número 14 e o verso de número 15, eu vou estar lendo na minha tradução, ele diz assim, mas eu confio em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Obviamente, que para nós aqui, livra-me das adversidades, dos problemas, dos estresses, das angústias, das preocupações, das ansiedades, enfim, toda essa situação que muitas vezes nós estamos vivendo. Por isso ele fala, eu confio em ti, Senhor. Essa palavra ela é muito importante. E confiar de verdade, não é apenas falar, é confiar que Deus realmente ele vai cuidar do nosso futuro, dos nossos dias, e que nossos dias ou nosso futuro está nas mãos de Deus. Agora, uma coisa importante nós entendemos aqui, depender de Deus, confiar em Deus, ela requer atitudes concretas, e uma delas nós podemos chamar de obediência. Olha o Gênesis capítulo 1, ou melhor, Gênesis no capítulo 12, o versículo que é o primeiro, nós encontramos na história do Abrão, ainda Abrão, depois mudado o seu nome para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha aqui. Depender de Deus é fundamental
fundamental. Ela requer uma atitude de dependência de Deus. Olha Abraão, chamado, sai daí, sai da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia nem para onde ele estaria indo. E olha que foi na época em que não existia nenhum meio de comunicação, nenhuma informação, nem mapa, absolutamente nada. Se fosse hoje, eu entraria hoje na internet e pesquisaria os locais aonde eu estaria passando, os perigos, os recursos para minha caminhada, para minha viagem. Mas ele não. Ele confiou, ele dependeu totalmente de Deus. A obediência é uma das maiores, da história da Bíblia. O Abraão, ele viveu essa história. Ele obedeceu a Deus e ele dependeu de Deus. Você compreende? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Sabe o que é isso? É entregar, é colocar a vida nas mãos de Deus, totalmente nas mãos do Senhor. É confiar, abre aspas, cegamente em Deus. Você compreende, meu irmão? Por que nós estamos vivendo esse tempo difícil? Abraão entra na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, veja esse texto da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 8, ele diz assim, versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão sai da sua terra, vai para o lugar, sequer sabia para onde ir. A nossa terra representa o nosso conforto. A nossa terra representa a nossa acomodação. Quando Deus ele nos direciona, nós precisamos abrir mão do conforto, da acomodação e confiar em Deus. Entregar, literalmente falando, a nossa vida totalmente nas mãos de Deus. E ter a vida nas mãos de Deus é viver na dependência de Deus. Isso não quer dizer que eu não tenha que trabalhar, pelo amor de Deus, você é inteligente, você sabe o que eu estou falando. Isso não quer dizer que vai cair nada do nada, não. Mas eu sei que Deus, Ele está cuidando em todas as áreas da minha vida. Repito mais uma vez, o homem autossuficiente, o homem autoconfiante em si mesmo, e cada dia ele está excluindo Deus da sua vida e da sua história. E com isto, você sabe, o homem está gerando esse tempo, nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade, nós estamos vivendo um tempo de muita preocupação. Não quer dizer que nós não temos que nos preocupar. Mas quando a preocupação ela se torna uma doença, dá uma olhada nos escritórios dos psicólogos, estão lotados de pessoas com ansiedade, com depressão, e muita dessas gerada por falta de confiar e descansar em Deus. Depender em Deus é crer que Ele é o Senhor da nossa vida. Eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Você compreende? Isto é depender de Deus. Depender de Deus é nós vemos esse mundo nosso que nós estamos vivendo, um mundo tão complicado, tantas situações acontecendo ao mesmo tempo. A gente liga no noticiário, a gente ouve tantas notícias, tantas coisas, parece que Deus perdeu o controle do mundo. Tipo, cada um para si,
Salve-se quem puder. Mas quando nós dependemos de Deus, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Eu creio que não caia uma folha sem que Ele não saiba. Eu creio que até os fios de cabelo de minha cabeça estão todos contados, ou seja, Ele sabe de absolutamente tudo. Eu dependo de Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas esse tempo de hoje as pessoas não criam assim, não. Eu não estou falando das pessoas, eu estou falando de mim e de você. Você está compreendendo? Eu sei que esse tempo, as pessoas vivem um tempo materialista. Já falei no início do texto. As pessoas estão tão voltadas para as coisas materiais, tão centradas no materialismo, que estão esquecendo de colocar Deus nas suas vidas. E é por isso que estão vivendo o que nós estamos vivendo, porque estão excluindo Deus das suas vidas. O Deus que ela se refere não é o Deus da Bíblia. Não, não é. Muitas pessoas usam até aquele... virou um jargão, né? Se Deus quiser... Não sabe nem o que estão falando. Você aprenderam desde a época dos pais falar isso. Mas não estão falando de pessoas que entregaram as vidas nas mãos de Deus. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Como disse o salmista, que já citei, do Salmo 31, eu confio em ti, Senhor. E o meu futuro e os meus dias estão nas tuas mãos. É isso que nós estamos falando. Não é falar de Deus como hábito. Não é falar de Deus como uma força de expressão, como muitos fazem. Mas é confiar, é descansar em Deus. Depender de Deus é confiar nele de tal maneira que se você não carregue mais aqueles problemas que já entregou nas mãos e nos cuidados dele. Isto é depender de Deus. Quando dependo de Deus, eu não carrego mais. Eu já entreguei esses problemas nas mãos dele. E eu vou descansar nele. Repito, depender de Deus é confiar nele de tal maneira que você não carregue mais consigo aqueles problemas, porque já entregou nas mãos e no cuidado dele. Eu já falei essa história em outro vídeo e vou encerrar com essa história novamente. Conta-se que um homem, ele chega em uma cidade muito grande, uma cidade, São Paulo, e ele estava se mudando para essa cidade, para a casa de seus familiares, porque onde ele morava, que era a zona rural, estava muito difícil de sobreviver. Então ele resolveu ir para a capital e tentar a vida na capital. Tudo que ele possuía cabia dentro de uma mala. Aí então ele pegou todos os seus pertences dentro daquela mala, colocou nas costas e foi para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele no ponto de ônibus, segurando aquela mala, esperando o ônibus que o levaria até a casa dos seus familiares. Quando o ônibus chega, ele ainda com dificuldade de segurar aquela mala que era grande, era tudo que ele tinha. Ele deu a mão, o ônibus parou, ele subiu no ônibus e dentro do ônibus, com uma mão, ele segurava a mala e com a outra, ele segurava o ferro, tentando se equilibrar a cada freada que o ônibus dava. Do lado tinha um homem sentado, observando aquela cena, observando aquele homem lutando para segurar-se com uma mão no ferro e uma outra para segurar aquela mala. Aquele homem não se conteve e perguntou: amigo, por que você está carregando essa mala? Ele respondeu: ora, eu estou carregando porque é minha. O que respondeu o homem: sim, eu sei que ela é sua, mas agora você está no ônibus, coloque aí e ele levará para você. E é isso mesmo. Muitas vezes nós estamos em Deus, nós entregamos a nossa vida para Deus, mas nós não largamos a nossa mala,
Nós não largamos as nossas preocupações. Se você está em Deus, coloque nas mãos dele. Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Pense nisso e que Deus te abençoe. Se você quiser e puder, eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer nesse dia, Senhor. Meu Deus, nós aprendemos pela Tua palavra que devemos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. E nesse momento, Pai, nós reafirmamos que a nossa vida pertence ao Senhor. Que o Senhor possa, Pai, tomar nas Tuas mãos toda a nossa vida e trazer para os nossos corações o Teu alento, trazer para os nossos corações, ó Pai, a Tua bênção. Esse meu irmão e minha irmã que ora comigo nesse momento, Pai, preocupado com a sua família, com os seus filhos, com o seu casamento, com as suas finanças, com a sua saúde, Deus, em nome de Jesus, receba nas Tuas mãos todos eles e coloca da Tua bênção, da Tua paz. A nossa vida, o nosso futuro está nas Tuas mãos. É nisso que nós cremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E que Deus te abençoe. Não esqueça de dar um like no nosso canal, de compartilhar. Até a próxima, querendo Deus.